Hoje é dia 2 de abril de 2021. Em maio de 2020 nós fizemos um vídeo fazendo algumas reflexões rápidas sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo com o planeta, né? Esse evento mundial que está afetando a consciência da humanidade como um todo. E agora no dia 2 de abril nós vamos refletir um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento. E antes da gente iniciar o desenvolvimento desse tema, né, o título do nosso vídeo de hoje é a inteligência do distanciamento social para a multidimensionalidade. Então, para a gente compreender melhor esse título, esse tema, eu vou começar a iniciar esse vídeo fazendo duas citações que são importantes para a gente se situar melhor. Um é do Joy Nasbit, que ele fala que o poder de hoje não é o dinheiro na mão de poucos, mas a informação nas mãos de muitos. Então, o poder de hoje não é muito dinheiro na mão de poucos, mas as informações nas mãos de muitos. E nós nunca tivemos tanto acesso à informação como estamos tendo agora, né? Então, toda vez que entra uma energia que a gente chama de energia de aquário, toda vez que o planeta assimila essa energia no universo e começa a vivenciar isso, dentro da experiência humana, o que acontece é isso, uma produção de conhecimento muito grande. Todo mundo quer produzir algum tipo de conhecimento. Quem sabe fazer bolo quer ensinar as receitas de bolo, quem sabe costurar quer ensinar, quer produzir o conhecimento a respeito da costura. E mais do que isso, a gente quer compartilhar. Então, com o advento da internet, o que é que nós estamos fazendo? Produzindo até uma quantidade excessiva de conteúdos e compartilhando com a humanidade. Nós estamos dividindo os nossos conhecimentos gerais, conhecimentos superficiais, profundos, as universidades, suas pesquisas científicas mais profundas, compartilhando. A humanidade está evoluindo como nunca evoluiu. Então isso é uma característica dessa energia que nós chamamos aqui de energia de aquário. Uma entidade que faz parte do sistema solar que transmite essa energia. Em um determinado momento isso começa a predominar e nós estamos absorvendo essa energia nos últimos anos. Estamos desenvolvendo, cada vez mais evoluindo, crescendo coletivamente com essa energia. Então, esse compartilhamento, em boa parte gratuito, aberto aí para nós, faz com que a gente dê saltos evolutivos grandes, não é? Nós estamos evoluindo numa velocidade como nunca evoluímos. Estamos produzindo quilômetros e quilômetros de conhecimentos por hora. O tempo que nós levamos aqui para gravar esse vídeo, a quantidade de informação que chegou dentro de uma rede de internet de várias áreas é enorme. Então nós estamos dando saltos e mais saltos. E isso é um grande poder, porque tem pessoas que, mesmo sem dinheiro, pegam essas informações, usam a sua criatividade e vão gerando, vão transformando as suas vidas, criando situações para se viver de uma forma que dê para se sustentar. Então isso é um momento novo. Então qualquer conteúdo que a gente desenvolva, qualquer tema que a gente vá se envolver na vida hoje, nós podemos pesquisar, podemos estudar e ver a validade, se é verdadeiro, se não é, se a pessoa está equivocada, se a pessoa está corrompida, está distorcendo, não é? Nós podemos afinar isso, podemos ajuizar isso com pesquisas, buscando conhecimento. Hoje o homem ele é ignorante, ou continua sendo ignorante, se não acompanhar esse momento de compartilhamento, de informatização, de digitalização pelo qual nós estamos evoluindo. Não é? Então não há mais como o homem ficar totalmente ignorante se ele não se interessar. Então esse é o verdadeiro poder do tempo de hoje,
e a informação que nós coletivamente, nós como humanidade, estamos compartilhando, indo atrás. Qualquer conteúdo que você toque e desenvolva, você pode se aperfeiçoar, pesquisando, procurando os mais sábios, os mais inteligentes, desenvolvendo uma inteligência na pesquisa, né? E aqui eu já vou introduzir essa primeira palavra do nosso título, que é inteligência. Inteligência, aí entra a palavra etimologia, né? Etimos, logos, né? O conhecimento da verdade, etimo, verdade, logos, conhecimento. Então a etimologia, sempre que a gente quer desenvolver um determinado conteúdo, é bom ir na etimologia, pesquisar isso, como é que surge essa palavra dentro da humanidade, na comunicação através das palavras. Historicamente, surgiu aonde? Qual o primeiro idioma? Como surge aquela realidade dentro da humanidade? Não? Então, inteligência vem de intus legere, que é olhar dentro, conhecer por dentro as verdades. Não é? Então, existe uma inteligência, isso que nós chamamos de distanciamento social. Nós vamos colocar aqui alguns dados para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo com a humanidade. E outra citação que eu quero trazer aqui nesse início de conversa é uma do Dalai Lama. O Dalai Lama já foi Prêmio Nobel da Paz, é um dos seres mais conceituados dentro da humanidade, muito bem aceito por diversas religiões. Ele é um defensor, ele é um protetor dos ensinamentos budistas, de alguns ensinamentos, de uma linha de ensinamentos do budismo. Em um determinado momento ele fala que o que era espiritualidade ontem não necessita ser espiritualidade hoje. O que era espiritualidade ontem não necessita ser espiritualidade hoje. A gente se lembra do Cristo também, Jesus, que falava: eu renovo todas as coisas. Isso quer dizer que não importa o que a gente entenda do que é espiritualidade, porque ele está sempre se atualizando, sempre se renovando. Então você se acordou num dia, aquilo que você pensava que era espiritualidade não precisa mais ser. Você precisa pegar toda a sua bagagem, toda a sua vivência, sua experiência até aquele momento e renovar isso quando se acorda e olha para a vida. Não é? Isso tem a ver também com os termos, com os nomes que nós usamos nas diversas religiões, nas diversas filosofias, no nosso dia a dia. Né? A própria palavra espírito, espiritualidade, ela pode ser renovada. Eu quero abrir aqui uma possibilidade para a gente atualizar essa palavra, já que nós estamos em tempos de divulgações multidimensionais, vamos assim dizer. Né? Esse termo está ganhando força, existem vários instrutores falando sobre os aspectos multidimensionais. O que quer dizer isso? Né? É muito simples e fácil falar rapidamente, porque nós aprendemos na nossa escola, nas nossas escolas, que nós somos seres constituídos de átomos. Os átomos formam as moléculas formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e o sistema forma o corpo humano. Tudo começa lá no átomo. E a estrutura atômica é uma estrutura multidimensional. Os estudiosos do comportamento atômico falam que a estrutura atômica é uma consciência que transita pelo menos por 11 dimensões, das quais, a partir da quinta dimensão, nós não conseguimos captar a olho nu. São dimensões invisíveis ao olho físico. Então, a estrutura atômica é uma estrutura multidimensional. Se nós somos constituídos de átomos, nós somos seres multidimensionais. Então, vamos entender isso. Nós somos seres multidimensionais porque somos seres atômicos. E a partir da quinta dimensão, essa visão das experiências de sexta dimensão, sétima, são visões internas. Os nossos sentidos internos despertam, né? Isso tem a ver com o nosso sistema glandular. Nós começamos a captar essas realidades internas que são multidimensionais. E aí tem os seres, as consciências que transitam por essas dimensões. Lembrando Carl Sagan que ele falava, não é ausência de evidência. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque alguns de nós não captamos sexta dimensão, quinta dimensão, que ela não existe. Né? Por exemplo, as redes, as frequências de internet, elas sempre estiveram aí, né? Nós começamos a captar isso há poucas décadas e hoje nós desenvolvemos a internet, as atividades à distância, através dessas frequências que sempre estiveram aí e nós não captamos. Aí a ciência evoluiu, começou a captar, começamos a desenvolver e hoje nós temos as redes sem fios e tudo.
Então não é porque um ser humano não capta uma sexta dimensão, uma sétima dimensão, que ela não exista. Ao mesmo tempo que nós temos vários seres humanos aqui dizendo que captam e que vivem essas realidades. Então, as informações estão aí. Então nós vamos usar essas duas citações. Primeiro que a informação hoje na mão de muitos é o verdadeiro poder, né? E não o dinheiro. E outro que espiritualidade ela se renova. Dalai Lama fala, né? O que era espiritualidade ontem não necessita ser hoje. E nós vamos usar então esse termo multidimensional para falarmos das coisas espirituais e além de espirituais, né? São coisas materiais aliadas às coisas imateriais, visíveis ao não invisível. E essa palavra visível ela é relativa ao ser que experimenta a realidade. Então o que é visível para um pode ser invisível para outro. Não é assim, não é fechado, isso não é fechado, né? Bom, então o nosso título é Inteligência do Distanciamento Social para a Multidimensionalidade. Isso envolve não só as questões da vida no planeta Terra, mas especialmente para a vida universal e cósmica. Existe uma inteligência universal que está agindo nesse momento aqui nesse planeta, inclusive trazendo essa necessidade do distanciamento social. Qual é a base disso, né? Qual é a fundamentação que tem por detrás disso? Vou trazer dados agora assim, bem mundanos mesmo, bem do que nós estamos vivendo nesse momento, já que hoje é dia 2 de abril. Até o 2 de abril, essa pandemia mundial, nós estamos no meio de uma pandemia, de um vírus que está mexendo com toda a humanidade, mas ela está indo muito além, ela está trazendo algo oculto, sutil, que os homens inteligentes, as almas inteligentes, quando nós falamos de alma, isso é uma coisa inerente, nós estamos falando de vida interna. A alma é sentido internamente, não é uma coisa da vida mundana por si só. A alma é uma experiência multidimensional, não é? As pessoas, os seres que estiverem olhando somente para a vida aqui fora, para a vida mundana, os aspectos profanos, né? Daquilo que está inato da experiência mundana, eles não estão sintonizados com as suas almas, ainda não fizeram uma conexão multidimensional mais sutil com a sua experiência. Para isso, o homem precisa assumir algumas disciplinas, algumas virtudes, alguns compromissos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, de forma superficial, não vamos nos aprofundar muito, mas trazer os conhecimentos para que vocês possam abrir esses portais aí e irem atrás. Com relação a isso, isso que nós chamamos de Confederação Intergaláctica tem deixado através de seus canais um acervo rico de conhecimentos, até pedagógicos, bem didáticos, para serem acessados, estudados e, logicamente, serem praticados para se tornarem sabedoria na vida dos seres humanos aqui nesse planeta, não é? Então veja bem, no dia 2 de abril de 2021, até agora os dados oficiais falam que menos de 2,9 milhões de pessoas faleceram desde o início da pandemia. Nós estamos com mais de um ano de pandemia, nós estamos aí aproximadamente com 14, 15 meses de pandemia, desde que foi anunciado, né, desde os primeiros dados aí. Então nós estamos aí com 14, 15 meses de pandemia e nós temos menos de 2,9 milhões de mortes oficiais, menos do que isso. A população mundial hoje gira em torno de 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra, seres materializados, né? É lógico que quando nós falamos isso, a nível de multidimensionalidade, nós sabemos que existe muito mais seres nos planos imateriais, invisíveis. Então existem seres humanos, que nós chamamos de seres humanos. O reino humano não é só materializado, existem os seres imaterializados e existem muitos bilhões de seres imaterializados. Mas aqueles que estão materializados, os que estão sofrendo os efeitos da pandemia, que estão aí vivenciando suas experiências materiais no planeta, giram em torno de 7,8 bilhões da população total. Se morreram menos de 2,9 milhões até hoje, com a pandemia, com o Covid, diagnosticado com Covid, números oficiais, isso significa que menos de 0,4% da população total, menos de 0,4% da população total faleceu devido à Covid até agora. Então esse é o aspecto físico da pandemia, dessa pandemia. É um número relativamente baixo comparado com várias outras doenças que matam muito mais, não é? Agora,
eu já citei em outros vídeos a questão da diabetes, pressão alta, e aí vai, uma série de doenças. A própria acidente de trânsito, né? Cigarro, outras coisas aí. Existe uma relação, os cientistas notaram que existe uma relação direta entre a Covid, entre esse vírus e o sobrepeso na humanidade. Nós temos uma humanidade que se materializou demais nos últimos anos. Né? Vem aumentando de peso assim, as pessoas têm entrado na gula, numa alimentação desnecessária, e especialmente quando se alimenta de alimentos funcionalmente que causam na realidade uma desnutrição funcional, que são alimentos normalmente processados, desvinculados das suas necessidades reais. Isso promoveu uma sobrecarga no peso da humanidade. E existe uma relação direta entre Covid e esse sobrepeso. Os países onde a maior parte da população, ou uma grande parte da população, desenvolveu sobrepeso, são os países que mais estão sofrendo com a Covid. E não por um acaso, nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil é o centro da Covid no planeta. Eu moro aqui no Brasil, eu moro 300 quilômetros distante das duas principais cidades do Brasil, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades mais afetadas em números totais. Apesar da cidade que eu moro só ter morrido uma pessoa por mês, a média nessa cidade que eu moro é uma pessoa por mês. Está a 300 quilômetros das duas piores cidades do Brasil. Veja como cada lugar tem a sua característica, o seu envolvimento, né? O seu karma com isso, né? Aquela causa e efeito, está cumprindo o seu propósito diante disso tudo. É complicado isso, é muito delicado. Mesmo assim, essas cidades que são centros negativos para o desenvolvimento da Covid, a Covid está solta nesse mundo, nessa consciência coletiva, essas grandes cidades com milhões de habitantes, elas são consideradas como cânceres dentro da vida do planeta. Né? Quando você tem muitos seres humanos ali usufruindo de realidades coletivas muito inconscientes, ajudando a destruir os reinos, né? Ali naqueles lugares, naqueles ambientes, você destrói os rios, destrói os animais, destrói os próprios seres humanos, a criminalidade é alta. Então aquilo vira um engodo que os seres mais elevados têm dificuldade de liberar seres dali de dentro. Então, quando você vai se tornando uma alma mais atenta aos detalhes da vida, você vai começando a se purificar desse movimento. Você vai começando a buscar proteções, a elevar o seu nível de vibração e começa a se desidentificar desses ambientes que são muito, muito hostis a uma alma humana. Né? Então isso está acontecendo com esses lugares. O Brasil, então, é um país onde mais da metade da população está com sobrepeso. E mais de 1/5 da população já está com obesidade. Então, é o centro negativo hoje do Covid no planeta Terra. Isso é um problema sério. Mas isso é a parte material, é a parte de dados que a gente precisa ter, né? Que a gente precisa levar em consideração. Lembrando sempre, eu tive uma formação acadêmica como educador físico, então eu ainda trabalho com crianças dentro de escolas públicas, e a minha preocupação principal é trazer consciência da saúde humana, do que é bom através da alimentação, através de atividades leves, através da consciência, conectar a consciência do corpo com a consciência da alma, né? Que esse é o momento da consciência da alma despertar na humanidade de forma geral. Mas o que é que está acontecendo? Qual é a inteligência que está por detrás de tudo isso, de todo esse evento, que vai além do aspecto físico? Coletivamente, a humanidade agora está recebendo energia que vem do planeta, mas que vem do sistema solar, mas que vem do universo. Na realidade, são inteligência que vem lá do universo, do nosso universo aqui. Nós sabemos, a nível de confederação intergaláctica, que existem vários superuniversos e que existem os universos. Estamos falando aqui de multidimensionalidade. O nosso universo está passando por uma elevação de luz e de frequências. O nosso sistema solar está sofrendo a consequência disso.
E o planeta Terra, consequentemente, isso também. Como nós somos uma extensão do planeta Terra, nós também estamos elevando a nossa vibração, a nossa frequência. Então nós estamos passando pela quinta grande expansão de consciência, que na prática tem a ver com o nosso despertar do nosso corpo de luz, que é a nossa consciência de alma no nível mais elevado dela. Nós estamos recebendo uma luz para além da Terra. As almas que se prepararam, que estão prontas para lidar com essas energias, elas estão começando a encontrar aqui, dentro do planeta Terra, os seus campos de experiência. Estão começando a encontrar magias, encantos, beleza. Mas para isso elas precisam de alguns vínculos, de algumas conexões com o seu próprio ser. Né? E onde entra o distanciamento social? O distanciamento social é uma prática inteligente que é a base do retiro espiritual. Né? Nós temos visto aí em vários monastérios, em diferentes religiões, a necessidade dos retiros. Que os retiros, o que são os retiros na prática? É você quebrar o ritmo da vida normal, você se acorda aqui todo dia, né? Quando você dorme à noite, você se acorda de manhã, entra no ritmo, você recupera a vida, recompõe os elementos da sua vida, as pessoas, o lugar onde você mora, a alimentação, os objetos, as coisas, o seu trabalho, a sua família, você recupera tudo aquilo sem dar uma quebrada no ritmo. Às vezes você vive 30, 40, 50, 60 anos sem dar uma quebrada no ritmo. Sempre acordando, sem renovar aquilo com insights internos, insights que vêm da sua intuição, do intus legere, ler por dentro. Então, o distanciamento social é uma necessidade que em determinados momentos, para nós fazermos um upgrade na nossa consciência, nós precisamos praticar. Então isso é oferecido por sistemas religiosos, por monastérios, a pessoas que fazem isso aleatoriamente, sem perceber da necessidade, por que estão fazendo aquilo. Às vezes a alma da pessoa já é tão madura, tão trabalhada, que diz assim, ó, vamos sair daí e vamos nos retirar. Então o distanciamento social agora está sendo uma coisa forçadamente coletiva, vindo de uma inteligência superior, dizendo assim, humanidade, silêncio, retiro, se renovem por dentro. Deem um tempo em suas vidas. Quebrem o ritmo da coletividade. Busquem o que é verdadeiro na inteligência de vocês. Quem tiver, as almas que estiverem preparadas vão receber os insights. Isso faz parte da educação, da evolução de uma alma sadia, saudável num planeta como esse. Então você precisa, nesses retiros, se unir a outros valores, a outras virtudes. E aqui entra uma palavra também, que aí é bom estudar a etimologia dessa palavra, que é a palavra que nós usamos aqui na língua portuguesa, santo, né? O santo, né? Que vem lá do Sancus, que era um deus romano muito antigo, que era cultuado porque tinha um compromisso muito sério com as disciplinas, com as virtudes, com as promessas, né? Não rompia o vínculo com o que era mais elevado. E daí surge essa palavra sanctus, né? Que depois veio para o santo e a gente usa aqui. Então o homem, quando ele vai se tornando santo, né? No início do cristianismo, todos os cristãos eram considerados santos, né? Todos. Depois isso foi sendo alterado e hoje o santo ele é aquele ser que demonstra algumas capacidades sobrenaturais. Lembrando que a nossa alma ela pode trazer potenciais, podem trazer dons, né, como aí dons muito especiais existem quando nós vamos desenvolvendo a santidade. Isso é um direito, isso é inerente da evolução da consciência, você desenvolver dons, desenvolver capacidades. De repente você faz, nós chamamos de vidência, você pode desenvolver uma vidência, você pode desenvolver uma capacidade, a gente chama de bilocação, você pode desenvolver teletransporte, levitação, aí aparecem vários dons, mas isso não é coisa que você vai atrás, isso é coisa que a alma traz para você, ou que o seu processo multidimensional vai buscar em algum lugar, se houver necessidade. Isso é uma consequência do seu compromisso com valores, né, com a prudência, com a fé,
fortaleza, justiça, né? Você tem que desenvolver isso, temperança, aqueles valores que estão aí dentro de vários caminhos religiosos. Então veja bem, existe uma inteligência do processo de distanciamento social. Isso não é uma coisa de lockdown, isso não é coisa da vida mundana. Né? Lembrando, vida mundana, essas coisas, essas questões profanas, elas só são reais para quem vive isso com a visão limitadamente humana. Nós podemos, quando acessamos a luz da nossa alma, nós podemos iluminar a vida aqui fora. Então, antes de nós iluminarmos a vida aqui fora, nós temos que nos iluminar internamente. Não é? Esses que vivem a vida mundana, pela vida mundana em si só, são os homens que vivem no caminho da ilusão. E isso é uma necessidade experimental. Nós vivemos essa etapa, esse momento. Isso nós precisamos respeitar. Todos precisam vivenciar. Existe no caminho ascensional esse momento de viver a vida mundana por si só. Né? De desfrutar dos prazeres mudando, das experiências mais externas, mais superficiais. Mas é um momento que nós somos chamados para o processo iluminado. O que está acontecendo com a humanidade agora é que o processo é coletivo. Nós estamos sendo chamados para um processo de iluminação coletiva. Então existem espalhados pelo planeta vários instrutores do processo de iluminação espiritual que hoje nós chamamos de multidimensionalidade. Então seres até conectados com realidades de outros sistemas solares estão se anunciando aí, chamando, vamos para a multidimensionalidade. Desperte em você a sua quinta dimensão, veja o que é que você tem aí, se compreenda a partir do seu átomo, da sua estrutura atômica,